Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quinta-feira, dia 22 de junho, 11ª semana do Tempo Comum, e eu quero te convidar a tomar em mãos a Palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes do que vós peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, ao falar aos discípulos hoje, ele ainda continua naquele discurso acerca da lei do talião, de que eu não devo retribuir a ofensa na medida em que foi feita, de que eu não devo ficar o tempo todo competindo com os meus adversários ou agindo como eles, mas que eu tenho que agir de modo contrário. Jesus hoje vai nos falar, então, da vida de oração. Que a minha oração, ela não pode ser uma oração repleta de palavras, com um discurso eloquente. Por quê? Porque é assim que fazem os pagãos. Eles acham que pela força das palavras, Deus vai atendê-los. Eles se esquecem, vai dizer Jesus, com essas palavras aos seus discípulos, que Deus não olha as palavras, mas Deus vê o coração. Porque os discursos, as palavras, as preces podem ser muito bonitas. Uma gramática perfeita, uma retórica espantosa. Mas se não vem do coração, se não parte de uma atitude humilde daquele que reza, em reconhecer-se necessitado daquele a quem as suas orações são dirigidas, ou seja, Deus, essa oração não produz fruto algum. Quantas vezes nós vemos gente que reza belamente, que escreve nas redes sociais, usando a palavra de Deus, chamando os outros a rezarem também, mas que na realidade não rezam. Não tem um coração humilde, capaz de entender que Deus pode tudo. Que Deus, com uma única palavra que nós venhamos a dizer, se for cheia de fé e de humildade, pode fazer nascer novamente todas as coisas? Esse que usa de muitos argumentos, de muitos artifícios, de muita retórica, não pode alcançar a graça de Deus. Jesus ensina aos discípulos a oração do Pai Nosso, uma oração completa, uma oração com vários pedidos, 7 para ser mais exato, uma oração que nos dá a graça de podermos chamar Deus de Pai, uma oração na qual nós suplicamos o pão de cada dia, o perdão dos nossos pecados, suplicamos ao Senhor que nos livre do mal. Mas do que adianta rezar o Pai Nosso como papagaios repetindo essas palavras, se nós não tomamos posse de tudo aquilo que a oração do Pai Nosso traz a nós? Se nós pedimos ao Senhor que perdoe os nossos pecados, mas somos incapazes de perdoar os nossos irmãos? Se nós pedimos ao Senhor o pão de cada dia, seja da palavra, seja o pão material, se nós não vamos atrás desse pão, seja o espiritual, seja o material, quanta gente hoje que reza, mas não sai do lugar, não vai à casa de Deus, não busca o pão da palavra, o pão da Eucaristia, repete a palavra como papagaio, mas não compreende a palavra, não a deixa cair no coração. Fala tanto de Deus, mas não vai ao encontro de Deus em sua casa. Diz aos outros que eles precisam rezar, mas ele mesmo não reza. Ora, irmãos e irmãs, como é que Deus vai poder agir na nossa vida se aquilo que nós fazemos
não é real, não é verdadeiro, não acontece de fato no nosso coração e na nossa alma. Como? Como dar a Deus a possibilidade de transformar a nossa vida se o nosso coração está fechado? E a oração é a chave por meio da qual Deus abre o nosso coração e a nossa alma e transforma a nossa vida. Com a oração, Deus acrescenta tudo. Com uma oração sincera e verdadeira, todas as graças que nós necessitamos, Deus nos dá. Com a participação na Santa Missa, com uma vida de confissão, com uma vida de meditação, com uma vida de oração, com a meditação da vida dos santos, Deus pode nos dar tudo. Porque se Deus deu a eles, nós também podemos receber. Mas para isso nós precisamos formar um coração manso, humilde, um coração obediente. E se nós queremos ver a graça de Deus agir na nossa vida, o primeiro que nós devemos desejar é que ela haja na vida do outro. Eu quero ser perdoado, devo perdoar. Eu quero ser amado, eu devo amar. Eu quero receber graças e mais graças, eu devo desejar que as graças sejam derramadas na vida do meu irmão. Se eu quero ter uma vida alegre, devo me alegrar com as conquistas do irmão. E assim, Deus vai me retribuir por tudo aquilo que eu faço de bom nessa vida. Hoje, ao rezar a oração do Pai Nosso, que eu tenho certeza você reza todos os dias, peça ao Senhor a graça de realmente entender essa oração e de vivê-la. Mostre ao Senhor o seu coração, humilde, arrependido e disposto a viver algo novo com Ele. Que Deus te abençoe e até amanhã.